Você já sentiu aquela frustração de você ter um sonho, você saber exatamente o que fazer, mas algo sempre te impede de você dar continuidade? Então você fica no começa e para, começa e para, começa e para. E fundamentalmente, você já sentiu medo de perder oportunidade por você não ter persistência o suficiente? Se sim, então fica aqui comigo porque é disso que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo, a este conteúdo. Meu nome é Carlos Henrique, mas você também pode me chamar de o cara dos hábitos. Por quê? Porque nesse canal aqui, toda semana tem conteúdo para ajudar você a dominar seus hábitos e transformar ideias em resultados concretos, beleza? E o tema do vídeo de hoje é um tema de suma importância. Por quê? Porque esse medo que eu compartilhei com você, que é o medo de você perder a oportunidade, porque você não tem persistência suficiente, esse é um medo que eu senti algumas vezes e eu preciso fazer uma observação aqui. Preciso fazer um disclaimer que é o seguinte: olha só, toda vez que eu falar para você, cuidado, ali tem um buraco. Você pode ter completa, total e absoluta certeza que eu, Carlos Henrique, caí nesse buraco. Beleza? Então, é, é interessante, é um tema que vai ajudar você caso você esteja vivendo isso, e isso é extremamente comum, porque eu vou falar para você, eu já vivi esse e eu já conheci pessoas que viveram isso, tá bom? Então, é disso que a gente vai conversar hoje e com o conteúdo desse vídeo, isso é no final desse vídeo, eu vou te passar um passo a passo que, caso você esteja vivendo isso agora, você vai conseguir lidar com isso, beleza? Tudo bem? E o que você vai ver nesse vídeo? Primeiro, o que é esse medo, tá, que eu comentei agora? Segundo, quais são os benefícios de você entender esse assunto e de você resolver esse assunto na sua vida. Terceiro, eu vou responder a eventuais objeções que você tenha. Quarto, eu vou te passar o jeito errado de você aplicar essa ideia. E por fim, eu vou te dar um passo a passo do jeito certo para você lidar com essa ideia, lidar com esse medo, de forma que, se você aplicar este passo a passo, digo para você, você vai ter completa, total e absoluta condição de implementar qualquer comportamento que você queira na sua vida, tá bom? Beleza, tamo junto. Então, olha só, tem muito conteúdo, fica aqui comigo e vamos em frente. E, detalhe, em alguns momentos eu vou compartilhar minha tela com você, tá? Para escrever e para ajudar você a fixar o, os principais conceitos, tá bom? Beleza? Então vamos embora. Então vamos lá. O que é esse medo de você perder oportunidade por falta de persistência? A ideia é o seguinte: às vezes é a ansiedade e a apreensão que, como você sente dificuldade em manter o esforço em direção ao objetivo, a gente acaba com medo de perder a oportunidade, de deixar de aproveitar chances valiosas de melhora, entendeu? De crescimento pessoal, de crescimento financeiro. E eu vou dizer para você, esse medo é muito comum. E por que é comum? Porque esse conteúdo aqui, tá? Esse tipo de conteúdo de formação de comportamento, de hábito, não é uma coisa que a gente aprende na escola. Então a gente aprende sempre do jeito você, e foi uma das razões pelas quais eu coloquei esse canal aqui, que eu comecei esse canal, para compartilhar conhecimento sobre a melhor forma de você mudar o seu comportamento. Por que mudar o seu, entender como funciona o seu comportamento e eventualmente mudar o seu comportamento é tão importante? Esse tema é importante, este canal é importante pelo seguinte: não importa o que você queira fazer, ó, fica aqui comigo, não importa o que você queira fazer, qualquer coisa que você queira fazer, vou reformular, qualquer melhora na sua vida. Se você quer acrescentar alguma coisa na sua vida ou você quer retirar alguma coisa da sua vida, isso passa pela mudança de comportamento. Só que você não vai fazer uma vez, você vai fazer algumas vezes. Então, passa pela mudança de hábitos, beleza? Você quer ganhar mais dinheiro, você precisa mudar o seu comportamento, precisa mudar seus hábitos. Você quer melhorar sua saúde, você quer melhorar seus relacionamentos. Meu querido, ó, vou te contar. Tudo que você quiser fazer, passa por esse conhecimento aqui, beleza? Passa pela mudança de comportamento, passa
pela mudança de hábitos. E assim, eu já vivi isso porque esse medo da gente perder oportunidade por falta de persistência é aquele medo da gente ficar estagnado enquanto você olha as outras pessoas avançarem. E eu digo para você, eu vivi isso. Eu vivi isso durante um bom tempo. Por quê? Porque eu sou formado em Direito, me formei e tal, e depois eu cheguei à brilhante conclusão que Direito não era minha praia, não era para mim, né? E aí eu fiquei muito tempo estagnado, eu fiquei muito tempo parado. No meu caso, não foi tanto por falta de persistência, tá? Mas foi por falta de não encontrar alguma coisa que eu amasse. Levou um tempo ainda para eu encontrar esse caminho aqui que eu estou compartilhando com você. Mas então eu fiquei um bom tempo parado, pelo menos eu sentia que eu estava estagnado, né? E, eu sei o que é isso, eu sei o que é essa sensação de você ficar parado. Eu sei o que é isso. Tá? E uma coisa importante, eu já comentei, mas vou comentar de novo. De novo, toda vez que eu te falar, ali tem um buraco, pode ter certeza, eu caí nesse buraco. E esse medo de você perder a oportunidade não necessariamente é falta de ambição ou falta de clareza. De repente, você tem muita ambição. Tá? Você realmente quer como eu tinha. Você tem muita ambição, você tem clareza daquilo que você quer. Só que às vezes, o que acontece? Você tem um objetivo claro na sua cabeça. Puxa, você quer tal coisa, muito bem. Só que você não tem um método para te levar aonde você quer. Muitas vezes você sabe onde você quer, você não tem um método, você não tem um caminho, você não sabe como funciona o seu comportamento. E aí o que acontece? Que a gente vai falar mais pra frente. Você começa todo cheio de gás, todo motivado e você para. Né? E você pensa assim, puxa vida, eu não tenho persistência. Não é que você não tem, você começou errado. Entendeu? E acompanhando o conteúdo desse canal aqui, você vai aprender a forma certa, beleza? Muito bem. Por que este tema é importante? Por que eu estou trazendo isso aqui para você? Primeira coisa, esse medo que eu estou comentando, o que ele pode gerar em você? Ele pode gerar ansiedade e paralisia. Carlos, como assim? Começa o seguinte, você nem tenta. Então, imagina, olha só, eu estou vendo agora, no momento da gravação desse vídeo, está tendo uma promoção, uma empresa, uma startup de inteligência artificial, ela está dando bolsa de estudo para quem tenha mais de 45 anos. Muito bem. Uma pessoa com este medo, com esse medo de não ter força de vontade suficiente, não ter persistência o suficiente, essa pessoa pode falar o seguinte, puxa, eu tenho os requisitos tal, mas eu não vou me inscrever porque eu não vou concluir. Entendeu? Ou então, puxa, a pessoa está acima do peso, a pessoa está com um problema de saúde e ela fala, eu não vou começar uma dieta porque eu não vou conseguir terminar. Então, este medo, tá? O que ele pode fazer com você? Ele te trava. Você simplesmente fica parado. E você acaba perdendo as oportunidades porque você nem começa, você nem tenta. Então, esse é a primeira razão pela qual esse tema aqui é importante. A segunda razão é que, o que acontece? Do momento em que você nem tenta, às vezes, vamos colocar assim, isso mina a sua autoconfiança. Sim, porque você pensa assim, pô, eu tenho uma oportunidade, eu não vou começar porque muito provavelmente eu não vou concluir. E o que isso vai fazer com você? Isso vai minar a sua autoconfiança e vai reforçar a sua sensação de incapacidade. Tipo assim, puxa, eu sou incapaz, eu não consigo fazer, eu não consigo alcançar os meus objetivos e eu vou ficar nesse ciclo vicioso. Então, a minha vida tá ruim, mas eu não tento mudar porque eu não vou conseguir, porque eu não tenho persistência suficiente e a minha vida vai continuar ruim, porque eu não tento mudar, porque eu não tenho persistência suficiente. Você tá entendendo? Beleza? Terceiro, e aqui que é o motivo principal, do momento em que você entende por que isso acontece, e você entende, ou você compreende a ciência de formação de hábito, opa, isso te equipa para quê? Isso te equipa para você mudar sua vida. Você chegou nesse canal e se você olhar a capa deste canal é o seguinte, domine seus hábitos, domine sua vida. Por quê? Porque a sua vida é uma coleção de hábitos.
a qualidade, uma das coisas mais importantes para você entender. A qualidade da sua vida está diretamente ligada à qualidade dos seus hábitos. Quanto melhores foram os seus hábitos, melhor vai ser a sua vida. Pode reparar no seu ciclo de convivência. As pessoas que você considera que têm uma vida ruim, repara os hábitos delas. Ou uma vida medíocre, uma vida pobre, uma vida que está muito aquém da capacidade dela. Você pode reparar, os hábitos dela são ruins. Então, você quer melhorar o melhor. Você quer dominar a sua vida, você quer melhorar a sua vida, você precisa dominar seus hábitos. Beleza? Outro ponto importante que é interessante de você entender é o seguinte. Outra razão pela qual esse tema é importante. Muitas vezes, a gente sempre começa com motivação inicial. E a motivação inicial, ela é importante. A motivação inicial é um impulso que te tira da inércia e te coloca na direção de alguma coisa que você queira. Ela é necessária. Muito bem, mas qual é o problema? A motivação passa e tudo tem motivação. Toda área da sua vida tem motivação, principalmente as coisas novas. Tem a ver com dopamina, que é um motivo para... É tema para outro vídeo. Mas a motivação é um impulso que nos leva a começar algo novo. Muito bem, olha só, que nos leva a começar. Mas qual é o problema da motivação? A motivação tende a ser volátil. O que é isso? Ela é instável. Um dia você tem, um dia você não tem. Este é o ponto, entendeu? Agora, você tem motivação de um lado, muito bem. Quando você tem o hábito do outro, no hábito não tem motivação, não tem oscilação. No hábito, vamos colocar, é o piloto automático, é o que te leva. Então, a motivação inicial, ela te leva a começar qualquer atividade, qualquer uma. Mas é o hábito que te leva a concluir ou desenvolver qualquer atividade. Olha só, no momento da gravação desse vídeo, faz aproximadamente 9 meses que eu estou produzindo conteúdo com consistência. O que é isso? Eu faço uma live todo domingo, 17 horas, live dominante. E eu coloco este conteúdo no meio da semana, linha editorial, só as melhores ideias. Muito bem. Tem gente que o cara começa, legal, você começa e tal, todo empolgado, todo motivado, até que passa. E eu vou te falar, passa para tudo. Então, pensa um relacionamento novo, você acabou de conhecer o amor da sua vida, aquela loucura, aquela coisa. Este sentimento vai passar. Você começou num trabalho novo, nossa, uma empresa boa, maravilhosa, era tudo que você queria na vida. Daqui não é mais. Até passar 3, 4 meses, até virar sua rotina. Sim, passa, entendeu? Ou então você vai fazer academia, melhorar sua saúde, não importa. Tudo que é novo, a gente tem motivação inicial. Qual é o problema? O problema é você dar continuidade. E do momento em que você consegue combinar a motivação inicial com a formação do hábito, aí você tem a persistência, que é você dar continuidade. É quando você começa e continua. É a mesma coisa. Eu vi um cara falando esses dias na internet, eu achei bem interessante, que ele falou o seguinte, assim, você quer começar um canal na internet? Pô, legal. Então você tem que estar preparado para falar sozinho durante 2 ou 3 anos. O que ele quis dizer com falar sozinho, principalmente no YouTube? Ele quis dizer o seguinte, que para você criar uma audiência engajada, leva um tempo. Se você coloca uma quantidade razoável de dinheiro, pode ir mais rápido, tudo bem. Mas se você não tem uma quantidade razoável de dinheiro para investir no início, vai levar um tempo e você vai falar sozinho. O que falar sozinho neste sentido? É você produzir conteúdos como esse e ter baixa visualização. Isso é normal. Então, e uma coisa que ele falou que eu nunca esqueci, ele falou assim, quem que dá certo no YouTube ou na internet de uma forma em geral? Quem consegue passar por este período. Quem fica por mais tempo. Quem consegue ficar por mais tempo. Tá bom?
beleza? Uma outra, outra analogia para este conceito. Eu sou de São Paulo, estou falando de São Paulo, capital. E aqui no final do ano, dia 31 de dezembro, meu aniversário, nós temos uma corrida muito famosa aqui, chamada Corrida de São Silvestre. É uma corrida de 15 quilômetros, que começa e termina na Avenida Paulista. Muito bem. Salvo engano, a porção final, eu nunca corri a São Silvestre, tá? Mas na porção final da São Silvestre, acho que o último quilômetro, os últimos 2, 3 quilômetros, é uma subida. Então, por que eu estou te contando isso? Porque a pessoa que vai correr apenas com motivação inicial, ela começa a corrida, mas ela não conclui. Quem conclui a corrida? E melhor, quem ganha a corrida? Quem ganha a corrida é aquela pessoa que consegue imprimir um ritmo e continuar neste ritmo. Que esse é o ponto. O ponto aqui não é você começar. O ponto aqui é você continuar, tá? Então, eu não sei que área que você quer, tá? Se você está vendo esse conteúdo, é muito provável que tenha alguma coisa na sua vida que você quer mudar. E você começar a mudança não é o difícil. O difícil é você continuar no processo de mudança. Beleza? Muito bem. Uma coisa que é bom da gente fazer uma diferença aqui é o seguinte: é você ter a sua vontade consciente e o hábito. O que é a vontade consciente? É o esforço mental para tomar decisões e resistir a tentações. Muito bem, isso é vontade consciente. O que é hábito? Hábito é tudo aquilo que você faz com pouco ou nenhum pensamento consciente. É o que você faz no piloto automático. É o que você faz sem pensar. Exemplo, você pode ir num restaurante e pensar assim, puxa, eu estou morrendo de vontade de comer batata frita, mas eu vou pedir uma salada. Isso é esforço consciente. Ou você pode chegar e você nem pensa na batata frita, você vai direto na salada. Isso é hábito. E por que é que eu fiz esse comentário com você? Porque tem comportamentos que vão te levar à persistência, tá? E tem comportamentos que vão te afastar da persistência. Então, se você souber combinar ação consciente com hábito, você vai ser persistente. É isso, tá bom? Beleza? Então, vamos aqui para minha tela, vamos que eu vou escrever os conceitos para você, porque isso aqui é importante. Então, qual é o objetivo do que nós estamos falando hoje? Tá bom? É o medo, de uma maneira bem simples. Ops, deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Hoje nós estamos falando do medo de perder oportunidades por falta de persistência. Deixa eu diminuir essa tela aqui. Pronto. Por falta de persistência, estamos falando do medo de ficar estagnados enquanto outras pessoas avançam em relação aos seus objetivos. Eu vou dizer para você, isso é real. Eu já vivi isso. Isso é real, porque eu tive colegas de faculdade que, enquanto eu não... Vamos colocar, enquanto eu desisti do direito, vamos deixar dessa forma, algumas pessoas se encontraram no direito e acabaram avançando. E isso é normal, isso acontece. Vou dizer para você, eu me encontrei aqui. Eu me encontrei compartilhando conteúdo sobre esse assunto. Muito bem. Agora, quais são os benefícios de você entender isso? Isso o quê? Que existe um medo de você perder a sua oportunidade, que existe um medo de você, de repente, não ser persistente o suficiente. E
qual é o principal, quais são os principais benefícios de você aprender a combinar vontade consciente com hábitos, tá bom? Primeiro benefício, eu só vejo benefício, eu vou listar alguns para você aqui. Primeiro benefício, maior probabilidade de aproveitar oportunidades. Porque o que acontece? Do momento em que você desenvolve hábitos que facilitam a sua persistência, você vai estar preparado quando a oportunidade surgir. Porque o que acontece? De repente, vou reformular. Porque o que acontece? Na verdade, você não precisa de muitas oportunidades. Você só precisa pegar uma, tá bom? Por quê? Porque você não vai ter tempo. Vou dar um exemplo. Eu falar deste assunto, tá? É um assunto que eu adoro. Eu realmente adoro este assunto, tá? Deve ter um monte de outros assuntos. Milhares de assuntos para falar. Mas eu não consigo falar de dois. Eu só consigo falar de um. Então, do momento em que você entende isso, que os seus hábitos vão te levar para onde você quer, você vai entender que você vai perceber, na verdade, que você não vai conseguir dar atenção a duas, três coisas. Você vai fazer uma só, mas você vai fazer muito bem feito, tá bom? Segundo benefício, isso do momento em que você desenvolve hábitos que facilitam a sua persistência, você vai reduzir esse medo de você ficar para trás. Porque, vou dizer para você, eu tive esse medo. Eu tive. E do momento em que eu entendi que eu precisava reorganizar a minha rotina, que eu precisava desenvolver hábitos novos, esse medo passou. Tá bom? Terceiro benefício. Como que é, na verdade, na minha opinião, ele é consequência. Do momento em que reduz o medo de ficar para trás, automaticamente aumenta a sua autoconfiança. Por quê? Porque cada meta que você vai alcançando, por menor que ela seja, tá? Cada pequeno marco que você vai fazer vai aumentando a sua confiança. Por exemplo, eu produzir um conteúdo como esse, para mim é um marco. Eu faço um X no meu calendário. Esta é uma atividade que eu falo para você que produzir conteúdo, para mim hoje, está quase chegando no nível de hábito. Hoje eu não penso assim, gravo ou não gravo. Eu não tenho mais essa dúvida. Hoje o meu ponto é, tipo assim, quando eu não gravo. Entendeu? Por quê? Porque eu faço isso toda semana. Tá bom? Reformulando, eu faço isso com uma frequência muito grande. Então, para mim, eu preciso pensar quando não gravar, porque normalmente eu estou gravando. Muito bem. Quarto benefício, maior realização pessoal. Por quê? Porque do momento em que você, por meio dos seus hábitos, os hábitos são motor, você vai alcançando os seus objetivos, você vai persistindo, cara, isso te dá uma realização pessoal muito grande. Olha só, no ano de 2023 eu eliminei 23 quilos. E durante 6 anos eu fiquei acima do peso porque eu cometi todos os erros que você possa imaginar. Eu cometi esses erros. Muito bem. E do momento em que eu comecei e eu readequei os meus hábitos, eu redesenhei os meus hábitos e eu, por consequência, fui persistindo, a realização pessoal é muito grande. É indescritível. Tá bom? E por fim, benefício número 5, como consequência de tudo isso, você vai construir uma reputação de confiabilidade. Porque o que acontece? Quando você começa e para, começa e para, começa e para, qualquer coisa, isso não vai ter um efeito só em você. Isso vai ter um efeito nas outras pessoas que estão perto de você. Porque quem está te observando, vê assim, pô, fulano começou uma dieta. Ele já parou. Ele começou uma academia. Ele já parou. Ele começou um curso. Ele parou. Ele começou tal coisa e não deu continuidade. Isso afeta a sua reputação. Agora imagina o seguinte, que você se torna aquela pessoa que tudo que você começa, você conclui. Que você começa e você dá prosseguimento. Que as pessoas veem você avançando. Isso vai ajudar na construção da sua reputação de confiabilidade. Beleza?
Então vamos aqui para minha tela, porque eu vou escrever para você estes benefícios que eu vejo em você entender como persistir. Olha só, primeiro benefício, vamos botar aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui. Vou ter que diminuir. É isso, tá. Você vai ter uma maior, primeiro benefício, maior probabilidade de aproveitar oportunidades. Muito bem. Segundo benefício que você vai ter, redução na ansiedade e no medo de ficar para trás. Terceiro benefício, que é consequência, na minha opinião, você vai ter um aumento na sua autoconfiança. Muito bem. Quarto benefício, você vai ter maior realização pessoal. Quinto benefício, você vai construir uma reputação de confiabilidade. Então, seja seu chefe, seja sua família, seja quem for, vai olhar para você e vai falar: no fulano, na fulana, dá para confiar, porque aquilo que ela começa, ela termina. Beleza? Deixa eu voltar aqui para mim e vamos dar prosseguimento. Mas aí eu te contei essa história linda e você pode falar assim para mim: Carlos, eu entendi tudo que você disse, mas tem um detalhe. Eu tento ser persistente, mas eu sempre desisto quando as coisas ficam difíceis. E eu digo para você, olha só, muitas vezes, ou a principal causa disso é o seguinte: você não construiu hábitos que facilitem a sua vida. E olha só, quando você estabelece hábitos para aquilo que você quer, não fica tão difícil. Entendeu? Porque uma das razões, um dos elementos da formação de hábito, por exemplo, vai te ajudar a você redesenhar o seu ambiente. Então, quando você redesenha o ambiente em que você está, que você remove as tentações e você deixa fácil as coisas que você quer fazer, o conjunto como um todo não fica difícil. Fica mais fácil, mas acompanha o conteúdo desse canal e você vai aprender como fazer isso. Muito bem. Você pode me dizer também, Carlos, olha, ser persistente exige muita força, tá? Exige muita energia e muito esforço. E eu digo para você, olha, inicialmente, sim. Sim, mas qual é o ponto? O ponto é o seguinte, qual que é a ideia, tá? É você automatizar determinados comportamentos. E quando você automatiza, você tem menos esforço. Tá bom? Então, vou dar um exemplo meu. Durante o meu processo de emagrecimento, uma das coisas que eu fazia era o seguinte: eu não comia na rua. Eu só levava, durante a semana, eu só comia comida de casa, que eu preparava. Então, o que acontece? Quando eu tinha meu próprio lanche, por exemplo, me deu vontade de comer um pastel. Exemplo, tá? Que eu adoro pastel. Eu sou aqui de São Paulo, aqui a gente faz pastéis maravilhosos, eu adoro pastel. Feito esse disclaimer, o que eu fazia? Eu tinha o meu lanche, que era preparado, natural, bonitinho, e eu falava assim, tá, eu posso comer quantos pastéis eu quiser, mas primeiro eu vou comer o lanche, eu vou comer minha salada, eu vou comer o que eu preparei. E o que acontecia? Passava a vontade de comer pastel. Então não era difícil de eu resistir às tentações, digamos assim. E não exigia esforço. Por que não? Porque eu estava preparado. E porque eu desenvolvi hábitos que me protegiam do esforço. E esse esforço, tá? Do momento em que você tem hábitos, ele é incrivelmente reduzido. Ele é muito reduzido. Tá bom? Você consegue reduzir muito esse esforço do momento em que você
forma hábitos estrategicamente colocados. Vamos colocar assim, quando você forma hábitos dominantes. Carlos, o que é hábito dominante? Nunca ouvi falar disso. De uma forma muito simples. Um hábito dominante é um hábito que está alinhado com a sua visão de longo prazo. Mas eu ainda vou fazer live especialmente sobre isso, tá bom? Então vamos em frente. Terceira objeção que você possa ter. Você pode me dizer, Carlos, olha, eu tenho medo de falhar, tá? E então eu prefiro nem tentar ser persistente em algo novo porque eu tenho medo de falhar. E eu vou dizer para você, ó, o medo de falhar é natural. E uma das coisas que eu vou dizer para você, já vou dizer para você agora, tá? Olha só, você vai falhar. Você vai falhar, mas tudo bem. Por quê? Porque a falha faz parte do processo. Ó, os erros e as falhas fazem parte do processo. Eles são a base que vai sustentar o seu progresso, tá bom? Faz parte do processo. Mas uma das coisas, uma das estratégias da formação de hábito é você começar pequeno. Então, se você falhar, você vai falhar pequeno. Lembra da seguinte analogia, olha só. Nós não plantamos árvores, nós plantamos sementes. O que eu quero dizer com isso? Que você planta uma sementinha pequenininha e ela cresce, você vai cuidando dela e ela cresce naturalmente, tá bom? Beleza? Então vamos aqui para a minha tela para eu escrever para você as objeções que você possa ter, eventuais objeções. Vamos lá. Então, primeira objeção. E a primeira objeção identificada foi, olha só, você pode me dizer, Carlos, eu tento ser persistente, mas desisto quando as coisas ficam difíceis. E eu digo para você, olha só, por que fica difícil? Porque você não tem um sistema de hábitos que te ajuda. Por quê? Porque com os hábitos, o teu comportamento fica automatizado, ele vai ficar muito mais fácil, tá bom? Segundo, você pode dizer, Carlos, ó, manter a persistência. Persistência exige energia e esforço. E eu digo para você, exige quando você não tem um sistema de hábitos. E no início, você vai precisar de um pouquinho de energia, vai. Mas tá tudo bem. Por quê? Porque faz parte do processo. Mas da medida que você vai fazendo, vai ficando cada vez mais fácil. Tá bom? Terceira objeção. Você pode me dizer, Carlos, olha, eu tenho medo de falhar em ser persistente em algo novo. Então prefiro nem tentar. E eu vou falar uma coisa para você, ó, com todo o carinho do mundo, tá? Você vai falhar. Você vai falhar e tá tudo bem. Você vai falhar por quê? Porque os erros e as falhas fazem parte do processo. Ele não é um demérito, ele não é uma falha de caráter, ele faz parte do processo. E tá tudo bem, só que com o tempo você vai tender a falhar menos. Por exemplo, este conteúdo aqui. Conteúdo como esse, eu faço 2 por semana, há 9 meses. E ainda assim, várias vezes eu erro e tá tudo bem. Os erros e as falhas fazem parte do processo. Beleza? Muito bem. Prossigamos. Agora eu vou te passar o jeito errado de você aplicar essa ideia. Tá? O jeito errado do quê? De você tentar ser persistente para não perder a oportunidade. E por que eu te passo o jeito errado? Eu te passo o jeito errado pelo seguinte. Porque se você estiver fazendo isso na sua vida, do momento em que você tem a consciência de que está errado, se você conseguir parar hoje, já te ajuda, tá bom? Primeira forma do jeito errado.
depender unicamente de motivação para manter o esforço. Vou falar para você. Eu vivi isso por anos, anos, 6 anos, vamos colocar, na parte de saúde, anos. Eu dependia da motivação. Toda segunda-feira eu começava. Toda segunda-feira eu começava. Toda segunda-feira eu começava. E o que acontece? Qual que é o problema disso? O problema disso é que isso está fadado ao fracasso. É isso. Entendeu? Então, isso está fadado ao fracasso. Não dá certo, tá? Segunda forma, do jeito errado, tá? Focar apenas no resultado final, lá na frente. Então, você quer emagrecer 10 quilos, 20, não importa. E você só se concentra nisso. Qual é o problema? O problema é que às vezes, o resultado demora. Às vezes, tipo, quase sempre. Vou dar um exemplo para você. Meu objetivo com esse canal aqui, vamos colocar um exemplo, tá? É ser o maior canal focado em hábitos do Brasil, né? O maior canal focado em transformação por meio de hábitos, e o meu objetivo é ter 10 milhões de inscritos. Tá bom. Aí eu faço um vídeo como esse e posto, e aí eu vejo, puxa, não tem 10 milhões de inscritos ainda. E tal. O que vai acontecer comigo? Eu vou desanimar. Por que eu vou desanimar? Porque o resultado está muito longe. Não, e não é o resultado, é o processo. A sua atenção precisa estar no processo. Beleza? Terceira forma do jeito errado. Terceira forma do jeito errado é o seguinte. Deixa eu só ligar o ar aqui que tá quente pra caramba. Terceira forma do jeito errado é você ignorar os gatilhos que te levam a procrastinar ou desistir. E o que é isso? Deixa eu ajustar aqui, que eu vou... Vamos lá. Passo 3. Jeito errado número 3. Ignorar os gatilhos que te levam a procrastinar e desistir. O que acontece? Olha só. Uma das coisas mais maravilhosas dos seres humanos. Nós somos criaturas de hábitos. Muito bem? Qual é uma das piores coisas dos seres humanos? Nós somos criaturas de hábitos. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer o seguinte: nós nos sabotamos exatamente do mesmo jeito. Então, se você... Já aconteceu com você, de você desistir de alguma coisa, ou de várias coisas, você vai ver que você desistiu da mesma forma. Aconteceu alguma coisa, ou ficou difícil, seja o que for, e você acabou desistindo. Mas não foram eventos diferentes que te fizeram desistir. Não, foi o mesmo evento repetido de formas diferentes que te fez desistir. E quando você ignora esses gatilhos, isso, assim, você está se preparando, vamos colocar assim, para falhar. Você está se preparando para desistir de novo, tá bom? Jeito errado número 4. Tentar mudar tudo de uma vez, ou tentar ser perfeito do início. E eu vou falar para você uma coisa extremamente importante. Eu cometi esse erro mais vezes do que eu posso contar. Antigamente, se eu estivesse fazendo um vídeo desse aqui, como é que eu ia fazer? Eu ia fazer assim, né? Eu vou gravar o vídeo e eu não posso engasgar, eu não posso errar, eu não posso ler. E eu vou dizer uma coisa para você. Olha aqui, ó. Isso aqui é o meu roteiro. Por quê? Porque para eu preparar um conteúdo desta magnitude aqui, eu preciso escrever, eu preciso me preparar para isso. Certo. E por que o meu roteiro está aqui do lado? O meu roteiro está aqui porque caso eu esqueça, eu leio. Porque eu não me incomodo, isso não me incomoda mais. O que qual que é o meu papel aqui? É trazer para você, compartilhar com você o melhor conteúdo que eu possa produzir. E se por acaso eu esqueci, eu vou ler aqui e falar, gente, esqueci, calma aí, volto aqui e vejo. Não tem problema. E eu tentei ser perfeito durante muito tempo. É a mesma coisa, eu aqui nesse canal, eu vou tentar ser que nem o cara da bancada do Jornal Nacional, ou de qualquer telejornal. Só que tem um detalhe. Quando você pega um telejornal, ele está lendo. Tem um teleprompter na frente dele. Parece que é natural, mas não é, ele está lendo. Tá bom? Beleza? Então tá bom. Jeito errado número 5. Jeito errado número 5 é você se culpar severamente por cada deslize que você teve. E eu vou falar uma coisa para você, olha só, você vai errar. É que nem andar de bicicleta. É perfeito no início? Não.
qualquer comportamento que você queira transformar em hábito, ou mesmo o tema do vídeo, querer transformar a persistência num hábito, você vai errar. E você precisa estar psicologicamente preparado para isso. Você vai errar. E o erro faz parte do processo, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, já vou falar para você, não tenta ser perfeito, não precisa. Não precisa, você vai muito mais longe. Você vai muito mais longe. Se você aceitar o seu erro, você aprender e você seguir em frente. Beleza? Então vamos aqui para minha tela. Vamos escrever o passo a passo do jeito errado aqui para você. Então, a primeira forma do jeito errado, tá? É você depender unicamente de motivação para manter o esforço. Por que é errado? Porque a motivação passa. Ó, motivação vai passar. A empolgação passa. Passa com o quê? Com tudo. Tá bom? Beleza? Segundo erro, focar apenas no resultado final distante. Por que é um erro isso? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o resultado final demora, vai levar um tempo, tá bom? Terceiro, ignorar os gatilhos que te levaram a desistir de outras vezes. Lembra por que é um erro? Porque nós somos criaturas de hábitos, tá bom? A gente faz da mesma forma. A gente não comete 10 erros diferentes. A gente comete 10 vezes o mesmo erro, tá? Jeito errado número 4. Tentar mudar tudo de uma vez. Tentar mudar tudo de uma vez. Ou tentar ser perfeito desde o início. Bobagem. Como falei para você, caí nesta armadilha mais vezes do que eu posso contar. E por fim, última forma do jeito errado é você se culpar severamente por cada deslize cometido. E eu vou falar para você, já para deixar você em paz, tá? Você vai cometer. Vai. E você vai cometer mais de um. Mas, para você não sair daqui. Aqui. Para você não sair desse vídeo desanimado, o que eu vou fazer por você agora? Presta atenção. Que agora chegou o momento que todos estavam esperando. Vou passar para você um passo a passo para você desenvolver a persistência e aproveitar a oportunidade. Por que é isso? Porque você desenvolver persistência, imagina um músculo que você vai trabalhar. Não é uma coisa que você nasce, eu sou persistente ou não sou. Não, você vai desenvolver. A persistência é uma habilidade. Você vai treinar, você vai aprender, tá bom? E no passo a passo que eu vou te dar agora, você vai aprender a fazer isso, certo? Beleza? Primeiro passo, olha só. Comece pequeno e torne o hábito fácil de persistir. Então, o que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer aqui com comece pequeno? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou deixar aqui certinho para você. O que eu quero dizer com comece pequeno? Então, digamos que você queira desenvolver. Deixa eu ver se estou compartilhando ainda não, tá? Digamos que você queira desenvolver o hábito da leitura, tá bom? Você começou e parou várias vezes. Muito bem. Como é que você vai desenvolver este hábito? Você vai começar pequeno. O que é isso? Você não vai se comprometer a ler meia hora. Você não vai se comprometer a ler 15 minutos. Você não vai se comprometer a ler um capítulo. Não.
você vai se comprometer a ler um parágrafo. Carlos, por que um parágrafo? Porque você está começando pequeno. Um parágrafo você consegue. Um parágrafo você consegue ler todo dia. Um parágrafo você consegue ler quando você está feliz. Um parágrafo você consegue ler quando você está triste. Um parágrafo você consegue ler quando você está cansado. Então, o que você está fazendo neste exemplo de um parágrafo? Você está tornando o hábito fácil de você persistir. Então, você começa fácil. Outro exemplo, quando você joga videogame. Ó, eu parei de jogar no tempo do Atari, tá? Mas o jogo de videogame, as primeiras fases, elas são fáceis. Elas são fáceis. Então você está começando, deixa fácil, tá bom? Passo 2, você vai criar gatilhos claros para suas ações de persistência. Vamos lá. Então, vamos colocar o seguinte, o que é você criar um gatilho claro? Então, vamos voltar para o exemplo da leitura. Digamos que você estipulou que você vai ler todo dia no final do dia, que é um horário mais tranquilo, que você está sossegado. Você vai ler aonde? Ah, você vai ler na sua cama? Você deixa o livro em cima da sua cama. É um gatilho, ele está ali para te lembrar. O que é gatilho? Nada mais é do que lembrete. Todo mundo usa lembrete. Olha só, quando eu não entendia essa parte de hábito, a ciência dos hábitos, eu ficava chateado quando as empresas me mandavam lembrete dos boletos que eu tinha para pagar. Então eu recebi SMS, eu recebi e-mail e tal. Ó, principalmente, mensagem assim, ó, sua fatura vence dia tal. Por que ele está fazendo isso? É só para me lembrar. É um lembrete. Então, no seu caso, o que você vai fazer? Você vai criar um gatilho, você vai criar um lembrete para você fazer aquela ação. Puxa, eu preciso ler um parágrafo. Tá aqui o livro. Tá bom? Beleza? Muito bem. Passo número 3. Olha só. Foque na repetição consistente, não na perfeição. O que é isso? Então, você vai ler o seu parágrafo, você não precisa ler perfeito. Não, no início, o mais importante é você ler, não como você lê. Outro exemplo, digamos que você resolveu que você vá fazer atividade física. Ao invés de você começar com meia hora na academia, não. Tenta uma flexão de braço, só uma. Uma todo dia. Precisa ser perfeita? Não. Você só precisa ir lá e fazer. Ah, mas eu fiz com o joelho no chão, eu fiz torto, não importa. O que importa é que você faça. E com o tempo, você vai melhorando. Tá bom? Beleza? É a mesma coisa. Se você pegar, eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, tá? Mas no momento da gravação desse vídeo, faz aproximadamente 9 meses que eu estou produzindo conteúdo com consistência. 2 vídeos como esse aqui por semana. Muito bem, não importa se está bom ou se está ruim, o que eu faço? Eu faço o melhor que eu consigo e posto. É isso, tá bom? Passo 4, você vai se recompensar pelos seus esforços. E o que é a recompensa neste contexto aqui, principalmente no início? A recompensa, de repente, é você falar para você mesmo: Fio, parabéns, você foi lá e você fez. Cada vídeo que eu termino aqui, eu falo: Carlos Henrique, você terminou, você concluiu, é só isso. Marquei o meu X, eu fiz o que eu tinha que fazer. Tá bom? E passo 5, tá? Passo 5. Seja gentil consigo mesmo. É isso. E aprenda com os momentos que você desanimar. O que eu quero dizer com isso? Vai ter momento que você vai desanimar? Vai. Vai. Por quê? Porque é normal. Por isso que os outros passos são tão importantes. Por isso que você tem que começar pequeno. Por isso que você tem que deixar o gatilho fácil. Que você foca na repetição. Vai chegar um momento que você vai desanimar? Vai. E tá tudo bem. Faz parte do jogo. Isso vai acontecer com você. E quando você estiver preparado, o que você vai pensar? Puxa vida, tá bom, eu desanimei. Por que eu desanimei? Ah, eu desanimei porque eu me comparei com alguém? Ah, eu desanimei porque eu tentei fazer mais do que eu estava pronto? Você vai aprender com os momentos que você vai desanimar. Você vai aprender com os seus erros, beleza? Vamos aqui para minha tela para eu escrever para você. Aí, vamos de novo, ó. Cadê aqui? Vamos novamente.
Pronto, aí tá vendo? De vez em quando acontecem uns bugs, faz parte, tá tudo bem. Tá tudo certo. Vamos embora. Então, passo número 1. Olha só. O que você vai fazer? Você vai começar pequeno. Então, ó, comece pequeno e deixe ou torne, vamos colocar, torne fácil o ato de persistir. Então, que músculo que você quer desenvolver? A sua persistência. Muito bem. Então você vai deixar fácil o ato de persistir. Beleza? Muito bem. Segundo, crie gatilhos claros para os seus atos. Vamos colocar de persistência. Então, qual é a sua persistência à leitura? Você vai deixar um gatilho claro. Você pode botar um gatilho no ambiente, você pode botar um alarme no seu celular. Precisa estar claro na sua cabeça. Beleza? Terceiro, concentre-se na repetição consistente, não na perfeição. Então, o que significa isso? Isso significa que no início, o que importa é você fazer. Não importa no início a qualidade. Não é. A qualidade, ela vai vir com o tempo, tá bom? Quarto, recompense-se. Então, recompense-se por seus esforços de persistência. Nada mirabolante. É você falar, fulano, parabéns, você fez o que você tinha que fazer. Beleza? Passo 5. Seja gentil consigo mesmo e aprenda com seus erros. Essa ideia de aprender com erro pode parecer chovendo molhado, mas olha só, repara em quantas vezes as pessoas cometem os mesmos erros. E olha só, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final deste vídeo maravilhoso. E agora vamos para onde? O que nós vamos fazer? Vamos fazer o resumão. Resumão. Então, olha só, do que foi, qual é o tema deste vídeo? Olha só, o tema desse vídeo é o seguinte, você é a pessoa a sentir medo de perder oportunidades. Por que ela perderia? Por falta de persistência. Então, é disso que a gente está falando hoje. Medo de perder oportunidade por falta de persistência. E o que é esse medo? É um medo de você começar alguma coisa, né? Principalmente se você tem um histórico, tá? De comece e para, comece e para, comece e para. Às vezes você nem começa porque você tem medo de não dar continuidade. Então, é disso que a gente falou hoje. Isso não quer dizer que, de repente, você não tenha ambição ou que você não tenha clareza sobre aquilo que você quer. Certo? Certo? De repente, você é uma pessoa extremamente ambiciosa e você sabe o que você quer, você só não sabe como dar continuidade. Muitas vezes, a gente começa errado. Tá bom? Por que é importante você entender isso? É importante pelo seguinte, porque esse medo pode te gerar ansiedade e paralisia, ou seja, você nem começa nada novo porque você tem medo de parar. Segundo, esse medo vai minar a tua autoconfiança. Pois é, e vai reforçar a sua sensação de incapacidade de atingir seus objetivos. Não, você não pode deixar isso acontecer. E terceiro, você compreender esse medo e compreender como funciona a ciência dos hábitos é fundamental. Fundamental para você superar ele, beleza? Tem umas diferenças que você precisa entender. Primeiro, motivação e persistência. Motivação inicial e persistência. Muito bem. O que é motivação inicial? É o impulso inicial que te faz começar qualquer coisa. Qual que é o problema da motivação inicial? Ela passa. A empolgação inicial passa. Amadores confiam em empolgação inicial. Profissionais de qualquer coisa, eles constroem hábitos, beleza? E aqui vale a diferença. Olha só, a motivação inicial, ela vai te ajudar a você começar. Mas os hábitos vão te levar onde você quer. E neste caminho, você acaba
você acaba construindo a persistência. Beleza? Outro ponto. Qual a diferença entre vontade consciente e hábito? Vontade consciente é o esforço mental para você tomar decisão ou e resistir a distrações, digamos assim. O hábito é todo comportamento que você faz sem pensar. Todo comportamento feito com pouco ou nenhum pensamento consciente. Beleza? Muito bem. Agora, quais são os benefícios de você aprender, de você aplicar o passo a passo que nós vimos agora há pouco? Primeiro, maior probabilidade de você aproveitar a oportunidade. Segundo, vai reduzir a sua ansiedade e vai reduzir o medo de você ficar para trás. Terceiro, vai aumentar a sua autoconfiança. Quarto, vai te dar maior realização pessoal. E cinco, vai ajudar você a construir uma reputação de confiabilidade. As pessoas vão olhar para você e vão falar: o fulano, a fulana, ele termina o que ele começa, ele é uma pessoa que dá para confiar. Beleza? Tudo bem. Mas você pode me dizer: Carlos, eu tento ser persistente, mas eu desisto quando as coisas ficam difíceis. E eu falo para você, você faz isso por quê? Porque você não sabe a ciência dos hábitos, que é o que você vai aprender nesse canal aqui. Você não sabe como formar hábitos. Então você tenta fazer do jeito mais difícil. Segundo, você pode me falar assim: Carlos, manter persistência exige muita energia e esforço. Sim, exige, no início. Mas só exige muita quando você não sabe fazer. E acompanhando o conteúdo desse canal, você vai aprender. Terceiro, você pode me dizer assim: Carlos, eu tenho medo de falhar. Por isso que eu nem vou tentar nada novo, porque eu tenho medo de não ser persistente. Eu vou dizer para você o seguinte: você vai falhar e tá tudo bem. Os erros e as falhas fazem parte do processo, tá bom? Jeito errado de aplicar essa ideia, de tentar persistir. Jeito errado de você tentar ser persistente. Primeiro, depender unicamente de motivação, tá bom? Segundo, focar apenas no resultado final. Terceiro, ignorar os gatilhos que te levam a desistir. Quarto, tentar mudar tudo de uma vez e tentar ser perfeito. Quinto, se culpar severamente quando você cometer um erro. Como eu falei para você, você vai cometer erros. Mas agora vem o passo a passo do jeito certo. Passo 1. Você vai começar pequeno e você vai tornar o hábito de ser persistente. Você vai tornar fácil. Passo 2, você vai criar gatilhos claros para as suas ações de persistência. Crie gatilhos claros, nem que seja um alarme no celular. Terceiro, você vai focar na repetição consistente, não na perfeição. Passo 4, você vai se recompensar pelo teu esforço. Por quê? Porque nós somos guiados por prazer e dor, tá bom? Então, quando você se recompensa, você agrega prazer ao processo e você torna a formação do hábito mais forte e mais rápida. Passo 5. Seja gentil com você mesmo e aprenda com os seus erros. Aprenda com os momentos que você desanimar. E olha só, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final desta live. Live não. Estamos chegando ao final desse conteúdo maravilhoso, patrocinado por quem? Eu, Carlos Henrique, também conhecido como o cara dos hábitos. E olha só, agora, olha a qualidade desse conteúdo. Vou lhe dar 3 opções. Primeira opção, curtir, dar um joinha ou dar um like. Segundo recado, comenta aqui comigo com o que você está sentindo dificuldade de persistir. Vamos trocar uma ideia. E por fim, se você não precisa desse conteúdo, o que eu duvido, então faz o seguinte, se você não precisa de uma coisa, eu tenho certeza. Você conhece alguém que precisa. Você conhece alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo. Então, compartilha. Compartilha o conteúdo, tá bom? Beleza? Então, olha só. Pessoal, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Foi um prazer enorme. Foi e é um prazer enorme estar aqui com vocês. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Abraço!